Nesse vídeo eu vou te apresentar o True Range. É um indicador super simples, mas extremamente eficiente, e tem alguns segredos dele que ninguém te conta que eu vou te contar no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Fala galera, aqui é o Maurício na área, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o True Range, um indicador muito poderoso, mas que muitas pessoas simplesmente não sabem como usar, e eu quero te mostrar como você pode utilizar eles para conseguir stops menores nos seus trades, para conseguir alvos realistas nos seus trades. Isso te interessa? Eu acredito que sim, né? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que muita coisa do que eu vou falar aqui vai agregar muito para você. Então o que é o True Range? Vamos adicionar aqui, ó, botão direito, indicador, inserir indicador, vem aqui na busca por indicador e coloca True Range. A plataforma que eu estou usando é a Vector, caso você não conheça, ela é uma versão do Profit Chart para criptomoedas. Então eu vou vir aqui e vou inserir ele em uma nova janela. E ok. Bom, eu já deixei o meu aqui configurado para que ele seja, para que ele seja uma média de 100, tá? Ele está calculando para mim a média de 100 do range dos candles. Mas Maurício, o que significa isso? Porque parece complicado. Parece, mas não é não. Eu vou te explicar aqui e você vai entender. Quando a gente olha aqui o True Range de 100, ele está fazendo uma média dos 100 últimos candles. Da média de quê? Da amplitude total desse candle. Da máxima até a mínima. Todo esse tamanho aqui, ele está calculando para você em todos os últimos 100 candles e está colocando aquilo dali em uma linha te mostrando um número. Olha, os últimos 100 candles, em média, estão variando $50,54 no Bitcoin. E isso nesse time frame que eu estou usando aqui. Se eu colocar ele, por exemplo, num gráfico diário, ele fala, olha, em média, nos últimos 100 dias, o Bitcoin variou $1.000,30. Se a gente reduzir esse tamanho aqui, por exemplo, que um True Range de 100 para um gráfico diário é muito grande, tá? Então vamos colocar ele aqui num de 20, por exemplo, 30, né? Porque pega aí a volatilidade toda do mês. Então 30, aplicar e ok. Então ele está falando, olha, nos últimos 30 dias o Bitcoin variou cerca de $1.019. Isso faz com que você possa pensar o seguinte, gente, o que é $1.019? Vamos marcar aqui, vamos pegar aqui, seria de 24 mil, basicamente, até 25 mil. Basicamente isso aqui, de 24,86 até isso aqui. Seria mais ou menos essa daqui a média de variação. Vamos dar um zoom aqui. Então, olha só, isso daqui foi comparado, ele é um candle grande, certo? Esse candle vermelho, ele comparado à média, que é esse retângulo amarelo que eu desenhei, ele é um candle grande. Esse candle branco, ele é um candle na média. Esse outro aqui, ele é um candle... Deixa eu colocar ele aqui para o lado, para poder englobar tudo. Opa, espera aí. Vai ficar mais fácil de você ver. Então, olha só, aqui. Então, isso daqui é o tamanho médio. Esse candle branco que está aqui, ele é menor, esse daqui é menor, esse é bem maior, esse daqui está na média. Então, o que isso daqui te dá como vantagem para poder analisar o mercado? A gente pode observar o seguinte, olha só. Se nesse dia aqui você resolveu entrar, nesse dia aqui que eu marquei aqui com o retângulo, você viu ele fechar e aí no dia seguinte você resolveu entrar, que foi esse dia aqui, tá? O mercado veio, fez um movimento aqui, né? Ele fez isso aqui e aí voltou, caiu aqui, marcou a sua mínima, de repente você viu que ele fez um pivôzinho aqui e resolveu entrar aqui com o seu stop aqui embaixo. O que você pode utilizar de conhecimento do True Range para definir o seu alvo do gráfico diário? Você pode pegar 60% do True Range, olha por que eu estou falando 60%. Se você tentar pegar 100% e o dia tiver uma variação menor, o mercado vai subir, vai voltar e vai te tirar da operação. Pode ser com prejuízo, pode ser com um pequeno lucro. Mas se você estiver buscando 60% dessa variação, a gente já começa a falar de mais ou menos esse tamanho aqui. E aí, se você entrou aqui, olha o tamanho do movimento que você consegue capturar nesse dia. Digamos que a gente esteja falando do dia de hoje, onde a gente teve esse movimento todo aqui, e aí você viu o mercado dar um sinal de reversão por aqui, por exemplo,
né? Vamos mover isso aqui para o lado. Digamos que você encontrou o seu movimento de reversão aqui. E agora, se você entrou ali procurando no máximo 60% desse movimento, a gente tem aqui o mercado voltando até aqui em cima, até o momento. E isso daqui é uma variação percentual de 1,82% no intraday, o que é bastante coisa, tá? Então, quando você está utilizando isso aqui, você pode pegar 60%. Pessoalmente, o que eu acho em termos de percentual? Se você é um trader mais experiente e você está vendo esse vídeo para poder agregar mais no seu trade system, 60% é um número muito bom. Se você é um pouco menos experiente, ainda está ali no perde-ganha, 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 quase não sai do lugar, talvez você deva procurar uns 50% da média de variação do dia, tá? Uns 50% do true range. E se você está ainda nessa de perder ainda, você precisa assistir os 2 cursos gratuitos que tem aqui no canal, tanto como ser trader quanto a análise técnica, são 2 cursos completamente gratuitos, são cerca de, se eu não me engano, são 25, 30 aulas nos 2 que você tem aí de graça. Então você assiste eles e tenta pegar uma variação aí de no máximo uns 30%, porque isso vai te dando confiança, tá? E o que a gente pode utilizar com isso aqui em relação ao stop? Ora, se eu imagino que o meu dia vai ser desse tamanho e eu estou querendo pegar 60% desse movimento, o que eu estou traçando aqui para mim? Eu estou traçando um risco-retorno em que, se o meu stop estiver na mínima do dia e o meu alvo for a média da máxima, por exemplo, ok? Você pode colocar isso dentro dos 60%, o que você está traçando para você é um 2-para-1 realista. Maurício, mas não seria 3-para-1? Não, porque a gente está utilizando aqui 30%, vou até escrever aqui, a gente está utilizando aqui 30% como zona de stop, tá? Para você colocar o seu stop ali, que seria, ó, entrei aqui, esses 30% aqui, ele vai ocupar a minha zona de stop. E aqui em cima é onde você está buscando 60% como zona de alvo, tá? Mais ou menos, óbvio, que eu não quero colocar 33% e 66%, mas seria isso daqui que a gente estaria observando, beleza? E o que isso pode te mostrar? Digamos que você está vendo a formação do dia, vamos observar aqui com o desenho. Você está vendo aqui a formação do dia e ele ainda não fez essa barra toda. Ele ainda está formando mais ou menos aqui. E aí, você entende que o gráfico diário está vindo de uma movimentação de alta e o gráfico diário está subindo. O que você pode imaginar para se fazer daqui? Bom, se esse meu candle ainda está aqui e eu estou querendo entrar, bom, eu posso procurar a minha entrada por aqui sabendo que, em média, ele vai se mover naquela direção e se eu estiver comprando aqui, eu estou comprando bem perto da mínima do dia. Então, onde é que eu vou posicionar o meu stop? Eu vou posicionar o meu stop abaixo da mínima do dia. Maurício, mas o stop é longo, você pode reduzir a mão. Em cripto, você consegue fazer trade de $1, de 20 centavos de dólar. Então, é muito fácil de você ajustar a sua mão para isso. Então, digamos que você tenha entrado aqui, nessa linha reta aqui, e o seu stop esteja aqui abaixo da mínima do dia. Se você tiver certo e isso for um dia de alta, você está comprando muito bem com um stop que nunca vai ser pego, porque ele está na mínima do dia, certo? E aí, se é um dia de alta, você tem um movimento aqui para poder capturar com mais tranquilidade. Só que não é só isso que o True Range é capaz de fazer por você. Vamos dar uma olhada nele, olhando agora um pouco mais para o intraday. Eu gosto de utilizar o gráfico de ticks para day trade. Caso você ainda não conheça o gráfico de ticks, eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui acima da minha cabeça, é só você clicar ali e assistir, é um vídeo bem recente e muito bom, e eu gosto muito desse gráfico para day trade. O que esse gráfico mostra para mim aqui? Ele me mostra quantos trades estão sendo feitos de acordo com parâmetros que eu coloquei, tá? Assiste o vídeo que você vai entender melhor. E como que eu posso utilizar isso junto com o True Range para ter uma vantagem? Bom, o que você prefere fazer? Você prefere entrar em um candle grande ou em um candle pequeno? Se você gosta de entrar em candles pequenos, você provavelmente está procurando alvos que são 2 vezes o risco,
que são 3, 2 vezes e meia o risco, que são alvos maiores, às vezes até 1,6, 1,5 o risco, tá? Se você está entrando em candles grandes, você provavelmente está procurando um movimento de tendência, talvez você esteja enxergando um alvo muito mais distante, então tem alguma coisa ali. O que eu posso te dizer como um trader que trabalha com alvo? Eu trabalho com alvos, eu tenho meu sinal de entrada, meu stop, meu alvo vai bater em um e outro, é assim que eu opero. Como que você faz para poder observar o true range e ter uma vantagem em relação a isso? Bom, eu estou aqui com um true range de 30, certo? Eu vou mudar ele para o true range de 1. Maurício, mas o true range de 1, o que esse true range de 1 vai fazer? Ele vai medir para mim a amplitude do último candle formado. Então ele está me dizendo aqui, por exemplo, que o último candle formado teve uma variação de $58,67, tá? É isso que ele está apontando aqui para mim. Mas a pergunta é, isso está na média da variação? Isso está acima da média? Está abaixo da média? Como que eu vou saber para eu decidir o que fazer? É aí que a gente vai colocar uma média móvel no true range. Então você pode vir aqui com o botão direito em cima dele e inserir média móvel, olha só. E a gente pode adicionar aqui, por exemplo, uma média de 50. Para day trade, eu prefiro utilizar médias maiores, como 50, 100, tá? Para swing trade, vai aí a média de 30, porque fica mais tranquilo. Então, o que a gente pode observar? Quando você tem um candle que está abaixo da média e você quer entrar nele, a probabilidade dele, vê se você concorda comigo, a probabilidade de um candle que está abaixo da média do tamanho dele te dar uma entrada que vai andar 2 vezes aquele movimento é maior do que a de um candle que seja maior do que a média. Concorda comigo? Eu vou repetir caso você tenha ficado em dúvida, olha só. Esse candle aqui, pequenininho, tá vendo? Esse daqui, pequeno, ele está abaixo da média. Você concorda comigo que a chance desse candle aqui andar 2 vezes o tamanho dele é maior do que a desse candle vermelho grande aqui andar 2 vezes o tamanho dele na direção do movimento que você quer? Você concorda com isso? No mínimo, o que vai acontecer é que andar 2 vezes essa amplitude aqui toda vai demorar muito mais do que para andar essa amplitude aqui toda. E como trader de alvo, você não pode deixar o mercado decidir em qual direção... você não pode deixar o mercado decidir o quanto você vai perder no trade. É você que tem que definir. Então, se você definiu, por exemplo, que você vai entrar aqui nessa máxima arriscando $10 para tentar ganhar $20, se você entrar nesse candle grandão aqui, é a mesma coisa. Se você romper aqui, por exemplo, olha só o tamanho desse movimento. Daqui para cá. Olha o quanto ele tem que andar para você ganhar os mesmos $20. Então ele teria que andar até aqui para fazer 1 para 1 e até aqui para fazer 2 para 1, certo? É um movimento muito maior para você ganhar o mesmo valor financeiro. Então, quando você está trabalhando com valor financeiro, você sabe exatamente qual é o valor do que você quer, que você está arriscando para o que você quer ganhar, que é uma forma muito profissional de você fazer. Quando você está entrando em candles menores, a probabilidade de você atingir o seu alvo, principalmente rápido, é muito maior do que se você tentar entrar em um candle grande, certo? Então é muito importante que você tenha isso em mente. E como que você vê isso? Observando aqui embaixo, olha só. Se eu estou vendo o meu true range de 1 abaixo da média, eu entendo que o que eu estou vendo é um candle pequeno e que esse candle pequeno, ele provavelmente está sendo um candle de retração, de uma pequena correção, para na sequência ele expandir a favor do movimento principal, a favor da tendência. E isso vai ser muito bom para você, porque a partir do momento que você entender isso, você vai ver o mercado fazendo candles pequenos em direção à sua média, e quando ele chegar na média, se ele te der um candle de reversão e esse candle for pequeno, isso vai te dar ainda mais confiança para entrar naquele movimento e tentar capturar 2 vezes a amplitude.
Entendeu o poder do True Range? Cara, é um poder muito grande. Você poder medir a amplitude dos candles e calcular, como por exemplo, o gráfico nos 60 minutos está variando em média $94. Pô, $94, se eu for seguir aqui a média do 5.000T que o Maurício falou, 47, bom, eu entendo que se eu estiver entrando em um candle grande, as minhas operações vão levar ali cerca de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para concretizar. Mas se eu entrar em um candle pequeno, eu provavelmente vou levar algo em torno de 30 minutos a 1 hora para poder conseguir pegar o mesmo movimento em termos de valor financeiro. Beleza? Entendeu isso? Se você não entendeu, comenta aqui que eu quero saber. Mas agora, se você entendeu, isso fez a sua cabeça explodir, porque esse é um tipo de conteúdo que vale muito a pena você aprender, você entender, para pegar melhores entradas, para capturar movimentos maiores, senta o like nesse dedo e comenta muito também, porque eu também quero saber se esse conteúdo está te ajudando. É isso, eu espero muito que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, senta o like nesse dedo e não se esquece de ativar as notificações. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Eu espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!